perdoar e ser perdoado. Amém. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos servidores. Mateus 6:12. Sobre essa palavra declaramos que a igreja receba o perdão por distorcer a graça de Deus. Que as penalidades impostas pelo homem sejam quebradas pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach. Que seja retirado o controle do perdão das mãos do vigário. Que haja profundo arrependimento e que com espírito e temor ocorra o abandono dos pecados. Que todo cristão seja capaz de perdoar seu próximo e assim ser perdoado. Sexto decreto: todo cristão busque firmeza e fidelidade no Pai Eterno. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13a. Sobre essa palavra declaramos que seja combatida toda iniquidade geracional. Que a unção de firmeza nos mantenha persistente no propósito e na aliança com Adonai. A perseverança por amor a Jesus Cristo em meio às perseguições ou provações, tomando posse da liberação da unção nesse novo tempo. Amém. Sintam a todos do passado. Sétimo decreto: a paternidade do reino seja estendida por toda a terra através dos filhos de Adonai. Porque teu é o reino. Mateus 6:13. Sobre essa palavra declaramos que seja estendida a paternidade dos descendentes de Abraão, a igreja gentílica. Oitavo decreto: seja reconhecido o poder e a glória do Eterno em toda a terra, e o poder e a glória para sempre. Amém. Sobre esta palavra declaramos que através de Jesus e Yeshua HaMashiach, o fogo do avivamento materialize as manifestações sobrenaturais de Deus na esfera terrestre. Antes de tocar o shofar, que a gente vai sair do toque shofar, nós vamos cantar o Pai Nosso e você vai puxar. Amém. In ganz Europa wiederhergestellt werden. Wir verkünden die Rettung der Freundschaft und Intimität. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de temor, Europa. Tenho saudades dos dias do meu vigor, quando a amizade com Deus abençoava minha casa. Jó 29:2. Sobre essa palavra declaramos. Amém. Deus revelou toda em cima do Pai Nosso. Primeiro decreto: portal dos segredos do único Deus, paternidade, letra Aleph. Que seja restaurada a paternidade de Deus sobre toda a Europa. E sobre vida. Declaramos o resgate da amizade, identidade e intimidade com Deus. Que recebam novamente a revelação, a justiça, o temor e a honra a Deus. Segundo decreto, portal da humildade, letra Yud. Declaramos a queda do orgulho que tocou tudo que era puro, trazendo a contaminação da adoração sincera. Amém. Estenda as mãos para os adoradores, vou ler essa parte de novo. Declaramos a quebra do orgulho que tocou tudo o que era puro, trazendo a contaminação da adoração sincera. Amém. Proclamamos o retorno à adoração verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os europeus terão humildade para servir ao próximo, exercendo a compaixão, misericórdia, caridade, socorro aos pobres e viúvas, sendo... Erweckungsdekret decretos für die Kontinent Europa. Geister der Furcht. Biblische Grundlage für die Gründung von Dekreten auf dem europäischen Kontinent offenbart wurden. Hiob 29:32. Ich vermisse die Tage, mein Kraft, als die Freundschaft mit Gott mein Zuhause segnet. Amen. Unter diese Worte erklären wir. Erster Dekret. Portal der Geheimnisse des einzigen Gott, Vaterschaft, Brief Aleph. Möge die Vaterschaft Gottes in ganz Europa wiederhergestellt werden. Amen.
Wir verkünden die Rettung, die Freundschaft und Intimität mit Gott. Mögen sie wieder offenbaren Gerechtigkeit, Furcht und Ehre für Gott empfangen. Zweiter Dekret, Portal der Demut, Judbrief. Wir verkünden, wir brechen den Stolz, der reine Anbetung verhindert hat, dass alles berührt, was rein war, brachte die Kontamination auf richtige Anbetung mit sich. Wir verkünden die Rückkehr zu wahren Anbetung unseres Herrn. The spirit of the fear of the Lord. How I long for the months gone by, for the days when God watched over me. Job 29:2. First decree, gate of the secrets of the only GD paternity letter Aleph. That the fatherhood of God be restored of all the Europe. We declare the history of friendship and intimacy with God. That they receive again revelation, justice, fear, and honor to God. Second decree, humility 8, letter Yud, we declare the breaking of the price that taught everything that was poor, bring the contamination of the sincere worship. We proclaim the return to the true worship of our Lord Jesus Christ. Europeans will have humility to serve others, being a reference in exercise compassion, mercy, clarity, and help to the poor on the windows. Third decree, submission gate, letter Resh. That the European continent be restored from spiritual blindness, atheism, coldness, deserting the worship of the Queen of Heaven. Come and bow to the authority of Jesus Christ to obtain the wisdom and mercy of GD. Fourth decree, gate of heaven and earth, connection through Christ, letter 5. Let there is revival through Europe. May the spiritual blindness be banished. They will no longer walk in darkness, but will turn back, as in the times when they walked in the light of Christ. Fifth decree, gate of communication, spiritual weapons and decrees, letter P. We declare that they will return to the first love with discernment, that there will be prosperity, sustenance, return to the word of God and Christian authority to propose the truth of Christ Jesus. Amen. Sixth decree, gate of revelation to prosper, letter He. We declare the redemption of the value of bride of Christ and the recognition of the person of the Holy Spirit and the development of spiritual gifts. Amen. May the portal of revelation be opened to prosper in the 5 ministries. Amen. Seventh decree, we declare revival of Europe. Through the government of the Lamb, through submission to Christ, and humility and continuous adoration. There will be divine liberation for great direction of the spirit of prophecy in Europe in connection with heaven and earth. Amém. Glória a Deus.